Esse cara estava andando pela praia quando encontrou um ovo de tubarão. Ele ficou muito curioso, então decidiu pegar o ovo, posicionar contra o sol para tentar ver algo. Então ele viu que tinha algo se mexendo ali dentro. Ele, sem pensar duas vezes, levou o ovo para casa. Porém, o tempo foi passando e o bichinho começou a se mexer demais dentro do ovo. O mini tubarão praticamente não cabia mais dentro do ovo, então o homem decidiu abrir para ele sair dali. Detalhe, galera, que o homem ainda não sabia o que era. Então passou um tempo, o homem pesquisou e descobriu que era um tubarão bambu. O tubarão então sai do ovinho muito animado, muito feliz, nada por todo o pote que o homem colocou com água para ele sair. Porém, logo ele desanimou, ele queria um lugar grande, um aquário maior para ele poder nadar e viver sua vida. O homem então comprou um aquário gigante para o tubarão, afinal ele já fazia parte da família e não ia sair dali tão logo. O tubarão agora então tinha um ambiente completo para ele, um aquário enorme para ele nadar. E o tempo foi passando e o resultado é esse, o tubarão cresceu demais, ficou enorme. E esse aí ele já adulto, enorme, no aquário gigante que o homem teve que comprar. Esse homem encontrou nos fundos da sua casa um ninho cheio de ovos estranhos, mas ele não sabia que sua vida ia mudar completamente. Então, sem pensar muito, ele pegou os ovos e levou para sua casa. Não demorou muito e os ovos foram chocados. Eram vários passarinhos, porém o homem ainda não sabia que espécie era. Mas o homem estava decidido e começou a cuidar deles um por um, alimentando e dando toda a atenção. Todos eles ganharam cama e coberta para deitar. Eles participavam de toda a rotina do homem. Então, o tempo foi passando e semanas depois os filhotinhos estavam maiores e mais bonitinhos. O homem então descobriu que eram araras azuis. Elas foram crescendo juntas e continuavam sendo muito mimadas pelo homem. Elas ganharam um babador personalizado do homem e não deixavam de ganhar comida na boca. O homem construiu um playground para elas dentro de casa para brincar e se divertirem entre elas. Porém, o que elas gostavam mesmo era da companhia do homem. Elas deitavam na cama no meio das cobertas na hora de dormir, assistiam desenhos e filmes, tudo isso no tablet do homem junto com ele. Esse cara encontrou uma cobra de 2 cabeças no pátio de casa. Ele quase não acreditou na cena que viu, mas ele estava muito curioso e decidiu levar as 2 cobras para casa e cuidar delas. Então aí foi ele cuidar dela nos seus primeiros dias de vida. Olha como elas até disputavam o mesmo alimento. Por mais que o alimento vá para o mesmo corpo e alimente as 2 cabeças, elas ainda não entendem isso. Porém, o tempo foi passando e as cobras foram crescendo e ficando cada vez maiores. Elas até passaram pela troca de pele e renovaram suas cores juntas. Então elas foram se adaptando lentamente até que conseguiram ficar mais amigáveis uma com a outra. Detalhe que mesmo elas compartilhando o mesmo corpo, elas têm personalidades e pensamentos diferentes. Isso por conta de ter 2 cérebros ali na história, né? E repara como elas foram acostumando a conviver com o rapaz que adotou elas. Ele até consegue pegá-las na mão, andar pelos lugares da casa, tirar da casinha. Por fim, as cobras cresceram demais, ficaram enormes e cada vez mais bonitas. E por fim, aprenderam a conviver com suas 2 cabeças e com o rapaz que adotou elas. Essa mulher encontrou um filhotinho abandonado no meio da estrada, mas o que ela não imaginava é que ele ia fazer parte da família para sempre. Então ela resolveu levar ele para casa, já que ele estava abandonado ali. Chegando em casa, ela já deu os primeiros cuidados para ele, alimentou ele com uma mamadeira cheia de nutrientes. Porém, até agora ela não sabia que bichinho era esse e nem o tamanho que ele ia ficar. Então ela resolveu esperar e foi cuidando dele aos poucos até ele crescer. O tempo então foi passando, o filhotinho já tinha crescido bastante, já dava para ver que era um canguruzinho. E repara só como ele já estava bem feliz, bem animado, bem adaptado com a sua nova família. O animalzinho adotou a mulher como se fosse sua mãe. Ele retribuiu todo o amor e carinho que recebeu dela lá no início. Deu pra ver que ele estava muito bem adaptado. O canguru adorava brincar pela manhã. Ele corria por toda a casa e era muito feliz. Ele gostava demais de brincar se escondendo das pessoas dentro de casa. Ele brincava com as crianças no quintal, ia no gramado, não tinha tempo ruim pra ele. Ele era muito feliz. Essa história é realmente incrível, né, galera? A vida da família mudou completamente.